Olá, muito bom dia, caros professores. Eu espero que estejam todos muito bem dispostos e muito bem preparados para o nosso workshop sobre o Zotero. Nós preparamos com muita fé, muita paciência e muita vontade. Primeiramente queria me apresentar. Eu acredito que quase todos os professores já me conhecem, mas para os que não me conhecem, como não me vão ouvir mesmo, mas me vão ouvir nos próximos, acredito, 30, 40 minutos, eu sou a professora Bernarda Joaquina Caculete e este workshop, esta formação, está a receber a ajuda também do professor Bettencourt Monanga, que estará ali convosco para, obviamente, tirar qualquer dúvida, qualquer dificuldade que vocês virem a ter ao longo desta apresentação. Então, o Zotero, podemos começar? Tudo bem. Primeiro passo, eu acredito que todos vocês ao longo deste tempo tiveram muitas perguntas. O que é o Zotero? O que é que a professora Bernarda vai falar? O que é interessante? Eu acredito que alguns de vós, obviamente curiosos que são, já foram à internet para investigar o que é o Zotero, ok? Então, assim muito simplesmente, eu poderia dizer que o Zotero é uma ferramenta que é utilizada por várias pessoas em vários âmbitos sociais ou de pesquisas para poder armazenar as informações dos seus recursos bibliográficos. Então, mas vamos começar por aí? Não. É melhor ainda começarmos por falar de algo bastante importante que está diretamente ligado ao Zotero, que, aliás, todos vocês têm conhecimento, mas não? Vamos falar de quê? Vamos falar das referências bibliográficas, né? Então, obviamente todos os professores já passaram por uma universidade e já estão muito familiarizados com o conceito de referências bibliográficas, porque eu acredito que tiveram de elaborar a tese do fim de curso, ou ainda para aqueles que estudaram no Brasil tiveram que fazer o trabalho de conclusão do curso, ou ainda para cá para Angola o trabalho final de curso, né? Deve ser. Então, precisamos mesmo de ter muito conhecimento sobre as referências bibliográficas porque elas, são os recursos ou são os livros, os vídeos, as revistas, os jornais, os artigos científicos que nós lemos ao longo da nossa investigação. Então não se preocupem, nós estamos aqui obviamente para relembrar esse conceito que para os nossos estudantes eles devem estar a aprender nesse momento com o professor Andrade Gomes e o professor José Eduardo. Professor Andrade, eu conto consigo para poder esclarecer mais o conceito de referências bibliográficas, porque eu acho que é muito importante que nós saibamos citar e apresentar bem os nossos recursos bibliográficos no nosso trabalho. Também, por um lado, para podermos respeitar o trabalho de outros autores. Mas não? Vamos avançar. Então, aqui temos mais uma vez a definição, o conceito de referência bibliográfica que, obviamente, nós retiramos da Wikipedia, que é muito fácil. A Wikipedia tem informações sobre tudo. Então, a referência bibliográfica é, então, definida como um conjunto de elementos de uma obra escrita ou oral, e estes elementos, obviamente, podem ser o título da obra, o autor, a editora, o local de publicação e outros vários elementos. E estes mesmos elementos, turma, ou professores, no caso, permitem a identificação do trabalho em si que nós usamos para o nosso trabalho, ou a nossa tese, ou a nossa dissertação, ou ainda o artigo científico que nós escrevemos. Então, vamos avançar. Ok, aqui temos mais informações sobre as referências bibliográficas.
Mais uma vez, temos aqui a nossa definição, como já dizíamos, ela obviamente veio da Wikipedia. Existem outros recursos que têm praticamente a mesma informação. Os professores sabem como é que isso funciona, né? Então, mas aqui é importante ressaltar alguns aspectos, professores. Primeiramente, é importante ressaltar aqui que existem diferentes normas para referências bibliográficas, né? E obviamente as referências bibliográficas servem para citar os trabalhos académicos, são utilizados nas bibliotecas e obviamente as várias áreas científicas do saber usam as referências bibliográficas. Obviamente, as ciências sociais e humanas usam um tipo ou usam uma norma de citação, né? Ou de referências bibliográficas. Assim como também, por exemplo, as engenharias também usam uma norma. E assim, as ciências da saúde também usam uma norma. Agora, nós obviamente somos da lusofonia, nós falamos português. Então, quais são as normas que são mais usadas na área ou na zona luso, né? Nós que fomos colonizados pelos portugueses, nós que falamos português? Bem, obviamente não existe uma norma única e rígida para as referências bibliográficas. São adotados e combinados diferentes sistemas, tanto num país como noutro. Por exemplo, nós vamos ver que em Portugal, né? Por exemplo, em Portugal, eles usam um sistema descrito por Humberto Eco, né? Que este mesmo sistema foi apresentado na sua obra Como se faz uma tese. E esse sistema foi então chamado Humberto Eco barra União Europeia. E como nós podemos ver aqui no nosso primeiro item, né, aqui nós temos Humberto Eco barra União Europeia. Este aqui é um dos sistemas, ou uma das normas, aliás, não sistemas, né, uma das normas que é muito usada em Portugal. Então, depois, no Brasil, nós também temos, por exemplo, no NBR 6023, né, que foi criado, ou que criou a Associação Brasileira de Normas Técnicas, o famoso ABNT, né, ou ABNT, que a gente fala em português, né, em português de Portugal. Então, estas normas são utilizadas no Brasil e, claro que também têm um estilo de como é que a referência bibliográfica deve ser apresentado. Agora, em Portugal, nós temos, por exemplo, o NP 405. O NP 405 foi criado pelo Instituto Português da Qualidade. Este instituto, obviamente, assim como também o NBR, eles tiveram de trabalhar com a ISO. Então, a ISO, ou ISO, como alguns professores em inglês poderiam dizer, é nada menos, ou nada mais, nada menos do que a Organização Internacional de Standard, né? É uma organização que cria um padrão para a organização ou para a regularização de como as coisas devem ser apresentadas ou feitas em vários âmbitos, tanto na academia como em outras áreas, ok? Continuamos? Até agora estamos quites? Alguma questão? Bem, eu não estou ali para responder, né? Mas a professora Munanga estará ali para responder. Aliás, os professores de MIC, né, estarão ali para ajudar com a questão mesmo das referências bibliográficas, porque, aliás, os nossos professores, ainda até agora, continuam a estudar, né? Muitos de nós, incluindo eu mesma, temos simplesmente a nossa licenciatura. Então, nós precisamos de continuar a nossa formação, temos que dar continuidade com o mestrado e com o doutoramento para então podermos chegar até nós, para podermos também criar um pouquinho de conhecimento. Mas ao elaborarmos ou ao apresentarmos o nosso conhecimento à comunidade estudantil ou à academia, nós precisamos de reconhecer então as obras ou os recursos bibliográficos que nós utilizamos para então apresentarmos os nossos trabalhos. Então, por essa razão é que as referências bibliográficas são importantíssimas. Então, dando continuidade, obviamente
para quem paira aqui pela lusofonia, Humberto Eco, União Europeia, a ABNT e o UNP são as normas mais populares, né? Obviamente que no Brasil também existem outras normas, né? Mas a ABNT é a mais famosa e nós não temos como falhar. Quem for ao Brasil e conhecer a ABNT, passa em qualquer universidade. Então, o mesmo vai para a norma portuguesa, né? E o mesmo para a Humberto Eco União Europeia, que é praticamente uma norma que é usada pelos países europeus. Então, mas convém aqui diferenciar estes três sistemas, né? Então, algumas diferenças importantes entre estes três sistemas. Primeiramente, o Humberto Eco é um bocadinho diferente naquilo que tange o título da obra. Ele normalmente coloca o título em itálico, enquanto que a ABNT e o NP poderiam negritar ou negritam o título da obra. Outras diferenças também, temos o caso dos sinais usados para separar os vários elementos do ABNT, NP e do Humberto. Por exemplo, vamos ver que o Humberto faz maioritariamente o uso das vírgulas, enquanto que estes dois, a ABNT e a NP, fazem maioritariamente o uso de pontos, vírgulas e dos pontos. Então, aqui algumas diferenças e obviamente as semelhanças estamos cá a ver já que a ABNT e a ANP não são muito diferentes, são dois sistemas ou duas normas técnicas para poder se apresentar as referências bibliográficas que não são muito diferentes, né? Então, conhece um, conhece outra, estamos todos bem, né? Uma vez, isso é para quem, por exemplo, gostaria de estudar num desses países, aqui estaria já tudo bem facilitado. Mas, claro, eu convido-os a continuar a fazer mais investigações sobre estas duas normas técnicas de poder colocar as referências bibliográficas no trabalho. Dando continuidade, aqui estão só alguns elementos muito básicos que devem fazer parte da referência bibliográfica. Temos, por exemplo, a questão o autor, né? Nós precisamos de colocar primeiramente o autor ao apresentarmos a nossa referência bibliográfica. Precisamos de apresentar o título da obra, precisamos de apresentar o número da edição, se é a primeira, a segunda, a terceira, a oitava. Então, por exemplo, se nós tivermos autores como Edalberto Schiavinato, para a Teoria Geral da Administração e mais outros livros no âmbito da administração. Ele tem muitos livros com muitas edições. O mesmo vai para Celso Cunha e Lindley Sintra, que são pessoas que trabalham na área de língua portuguesa. Acho que o professor Suelela vai concordar comigo que são pessoas que têm muitas edições no mercado. E o mesmo vai para o local da edição. É importantíssimo que também a referência bibliográfica traga consigo o local da edição, né? Por exemplo, a obra foi editada, a primeira edição saiu no Brasil, em que cidade no Brasil, se Angola, em Luanda, ou se for em Malange, município de Malange, província de Malange. Obviamente é importante também apresentar o país e, claro, é importante também apresentar a editora, né? Qual é a editora que colocou este livro, o artigo académico, no mercado. E nós, obviamente, temos cá os elementos básicos que devem fazer parte de uma referência bibliográfica. Neste momento, vocês devem estar a se perguntar: poxa, professora Bernarda, são tantos elementos, então, nós temos que memorizar todos. Eu também estou cansada, né? E, obviamente, quando tivesse que fazer a minha referência bibliográfica, eu não poderia me lembrar de todos estes detalhes. Não. A autoria, pronto, até que me lembrava, né? Mas até a editora, eu não me lembrava. Estou mesmo com que nem esta criancinha, né? Mas, por isso, caros professores, não se preocupem, não precisam de decorar todos estes aspectos. Sabe por quê? Porque ela também está -se a perguntar comigo por que ela não deve decorar esses elementos todos. Por quê? Porque nós temos uma surpresa para todos vocês. Claro,
nós, o Isfican, apresentamos o Zotero, o Zotero, praticamente. Então, agora eu acho que o Zotero vai fazer mais sentido para todos vós, pois não? Agora que nós falamos um pouquinho mais sobre as referências bibliográficas, a sua importância para um trabalho científico, para um artigo científico. Então, existem ferramentas que podem ajudar-nos a economizar o nosso tempinho, que podem também nos ajudar, se nos esquecermos de algum detalhe da referência bibliográfica, estas ferramentas nos ajudam a podermos então termos estas ferramentas todas presentes. Como? Mas antes de sabermos como, nós precisamos de saber exatamente o que é o Zotero. Falamos assim, de forma muito breve logo no princípio. Então, vamos então para isso. O que é o Zotero? Pronto, a professora Bernarda deveria ter usado uma daquelas animações que a professora Menanga já nos ensinou, né? Mas pronto, o Zotero é um software de gestão e de partilha de referências bibliográficas destinado a armazenar informações, ok? É um software, turma. E nesse momento, vocês devem ter todos já o software. Está disponível numa pendrive, o professor Munanga vai, se ainda não passou, ele vai passar agora esse software para todos os vossos computadores, tá bem? Vocês devem ter instalado o software agora e nesse momento. Mas antes que nós continuemos com a instalação do software, nós precisamos de saber qual é a importância. Por que é importante o Zotero? Ainda bem. Pronto, cada um dos meus elementos já foi aparecendo, né? Mas muitas vezes nós nos perguntamos, quando estamos a fazer um trabalho e nos aparece um documento na Microsoft Word ou PDF. E nós ficamos, esse documento é tão interessante e eu quero utilizar esse mesmo documento para, quero referenciar alguns elementos deste documento no meu trabalho. Mas, obviamente, você precisa de apresentar este documento nas suas referências bibliográficas. Como é que você vai fazer isso? O Zotero vai dar resposta a essa necessidade. Por esta parte, é que o Zotero é muito importante, porque ele te ajuda a citar ou a referenciar documentos e ficheiros PDFs no seu trabalho. Então, você não precisa se preocupar com os PDFs que você recebe de outras pessoas para poder usar no seu trabalho, porque o Zotero vai te ajudar a poder colocar estes recursos no seu trabalho. Por outra, nós, os professores, estamos constantemente a fazer trabalhos académicos. Bem, principalmente nós que achamos que vamos dar continuidade aos nossos estudos, trabalhos académicos deve ser o que nós mais vamos fazer, né? As dissertações, o trabalho de final de curso e várias outras coisas. Então, o Zotero é bastante importante para criarmos então os nossos recursos bibliográficos, ou as nossas referências bibliográficas. E por outra, nós temos também muitas vezes nós temos muitos recursos, muitos recursos, e nós não sabemos como é que nós vamos armazenar e nos certificar de que todos os recursos que nós usamos neste trabalho, nós colocamos, ou nós temos, se temos todos nas nossas referências bibliográficas. Com o Zotero, todo e qualquer trabalho, todo e qualquer livro, todo e qualquer documento que você utilizar, você vai ter essa oportunidade de guardá-los no Zotero e depois referenciá-los no seu trabalho, ok? E por outra, muitas vezes nós não temos ideia da norma em si que queremos usar. Às vezes eu fico, eu vou usar a ABNT, né? Associação Brasileira de Normas Técnicas. Eu quero usar a ABNT, mas eu já não me lembro da norma da ABNT. Como é que é a técnica? Eu sei que, primeiro é o autor, depois está o título. Já aprendemos que na ABNT o título tem que ser negritado, pois não? Então, eu sei que o título vai estar negritado. Mas qual é a ordem dos outros elementos que vêm depois? Muitas vezes nós não temos um recurso ou não temos um outro sítio onde nós possamos consultar. Não temos livros de consultas que possam nos dar então a resposta destas nossas necessidades. Então, o Zotero, meus queridos, meus caros professores, tem a resposta para essas necessidades. Porque o Zotero
tem presente quase que todas as normas de referências bibliográficas utilizadas na academia. Então, nós só precisamos de saber como usá-lo para podermos, então, apresentar as nossas referências bibliográficas da melhor maneira possível. Vamos avançar? Isso! A jornada começa agora, né? Vamos a começar. Então, pronto, estamos sim preparados. Mais uma questão. Sr. André Lopes, podemos avançar? Podemos mesmo. Delegado, podemos avançar? Então, está a entrar alguma coisa? Está interessante até agora? Tudo bem. Vamos então avançar. O delegado deu-nos o aval, né? Pronto, o delegado suplente, né? Deu-nos o aval. O professor Munanga também nos deu o aval. Então, vamos avançar com a nossa apresentação. Então, o Zotero, como já falávamos anteriormente, meus caros, é um gerenciador de citações, né? Ele é projetado para armazenar, gerenciar, citar referências bibliográficas. É ainda projetado para gerar bibliografias. E como? De maneira automática. Claro, nós vamos aprender isso muito mais. Como é que ele funciona? Ele funciona in a standalone, né? Quer dizer, ele funciona como software à parte, mas também funciona como uma extensão de outros browsers. E quando falamos de browsers, estamos a falar de quê, professores? Quando falamos dos browsers, estamos a falar daqueles locais onde nós fazemos as nossas investigações. Por exemplo, todos nós estamos familiarizados com o Mozilla Firefox, né? O Mozilla Firefox é um browser. É lá onde nós também, por exemplo, fazemos as nossas investigações. O Zotero também funciona como uma extensão do Firefox 2. O Zotero também funciona como uma extensão do Google Chrome. Para quem tem MacBook, né? Para quem tem Mac ou MacBook, então, o seu browser de investigação nesse momento provavelmente deve ser o Safari. Também tem a possibilidade de ter Google Chrome, mas o Safari é muito prevalente nos MacBooks. Então, se você tiver o Safari, o Zotero também trabalha com o Safari. Então, ele também pode funcionar como uma extensão para o Safari. E por outra, nós falamos que ele funciona em modo standalone. O que é que nós queríamos dizer? Queríamos dizer que ele é compatível também com o Microsoft Word e com LibreOffice, né? Que são dois softwares que são utilizados para então nós podermos produzir um documento, né? Então, damos continuidade. Professor André, está tudo bem até agora? Professor Munanga, podemos? Podemos. Bem, se não pudermos, podem dar um stop agora para talvez, se o professor Munanga quiser dar algumas explicações mais, ele pode acrescentar mais agora, o professor tem essa liberdade. Ou também, se até agora os professores não perceberam o que é o Zotero, então também tem esse momento antes que nós passemos para o primeiro passo. Podemos? Ok, então vocês podem nesse momento responder algumas perguntas enquanto eu espero. Pois, pronto, então eu vou continuar. Primeiro passo. O primeiro passo passa primeiramente pela instalação do software nos vossos computadores. Todos vocês nesse momento devem ter o Zotero nos vossos computadores. Aliás, logo no princípio, o professor Munanga deve disponibilizá-lo para cada um dos vossos computadores. Ok? Então, bem, vocês terão um software numa pendrive, o processo de instalação é quase o mesmo. Mas, deixa-me lhes dizer que o Zotero é também um software grátis. O que quer dizer que vocês podem ir para o www.zotero.org, né, ou .org. Eu acho que todo mundo aqui diz org, tudo bem. .org, e depois, quando vocês irem para este site, então, vocês terão esta página aqui, esta que vocês estão a ver, né? E quando vocês terem esta página, né? Como é um software grátis, o que é que vocês podem fazer?
vocês podem clicar em Download Now, né? Ou seja, baixar agora, né? Então, vamos lá. Como vocês não têm internet, né? Então, vocês não vão ter a oportunidade de praticar este passo. Mas, se o professor Munanga, temos internet ali que dá para funcionar, dá para utilizar. Se der, eu agradeceria que se mostrasse aos professores. Mas, claro, cada professor também pode, obviamente, ir no seu telefone, se for um smartphone, e ir para o www.zotero.org para mais ou menos ver a interface ou para ver a página do Zotero. E, obviamente, podem clicar no Download Now, né? E depois que clicar no Download Now, ele vos vai levar para esta página. E deixa-me ainda dizer que esta página eu abri no Firefox, ok? Mas também, nós já falamos dos browsers, né, que o Zotero tem como extensão, né? Então, eu abri no Firefox, mas vocês também podem, por exemplo, abrir no Google Chrome. Vocês, por exemplo, podem ver aqui, né, o símbolo do Firefox. Aqui também tem o símbolo do Firefox, que é o browser onde eu estou. Depois, vocês podem também ver aqui o browser do Google Chrome ou da Chrome. E aqui vocês têm da Safari. Uma pequena particularidade aqui, professores. O professor que, por exemplo, estiver mais confortável a utilizar o Chrome, por favor, não hesite, use mesmo o Chrome, né? Se bem que nesse momento você não vai poder usar. Use mesmo o Chrome, e o professor que puder utilizar o Safari, use mesmo o Safari. Isso é se você tiver um MacBook, né? Ou um Mac, como também é chamado. Então, depois de vocês fazerem esse clique, então vos vai levar, ou vocês terão de seguir as seguintes instruções. Primeiramente vai aparecer uma caixa de diálogo, e nessa caixa de diálogo vocês têm de clicar no menu ou na opção permitir. Depois que vocês clicarem na opção permitir, então o download vai começar. E assim que o download estiver a terminar, vai aparecer uma outra caixa de mensagem na tela, e essa mesma caixa vocês têm de clicar no botão instalar, ok? Instalar. E depois de vocês instalarem, então vocês têm de recomeçar ou reiniciar o browser que vocês estão a utilizar. No meu caso, eu terei de recomeçar ou reiniciar o Mozilla Firefox, que é o meu browser. Então, depois disso, o Zotero estará preparado para ser utilizado, ok? Então, já mais um aspecto importantinho para poder chamar a atenção aqui nesse slide. Vocês não conseguiram praticar este passo porque, aliás, vocês têm já na pendrive, e esses são os passos que vocês têm de praticar neste momento, ok? Então, isso é para quem fizer o download a partir da sua casa, quando tiver a internet e quiser, obviamente, fazer o download do Zotero a partir da internet, porque ele é, lembrem-se, grátis, ok? Então, estamos preparados? Podemos dar o próximo passo? Eu acredito que sim. Então, vamos então começar a usar o Zotero. Eu acredito que nesse momento você já tenha o Zotero nos vossos computadores também, né? Instaladinho. Então, também já... E nós, obviamente, numa próxima oportunidade, vamos falar sobre como instalá-lo no seu browser, ok? Porque também é um aspecto muito importante que nós vamos precisar de usar quando tivermos já a guardar algumas referências, ou quando quisermos guardar, por exemplo, um livro, um artigo ou um website que nós estivermos a investigar a partir na internet, ok? Então, vamos continuar, podemos? Prontos, voltamos então a esse slide. Então, o nosso primeiro slide, ou neste slide, nós vamos falar um bocadinho sobre como criar um item a partir, ou um item manualmente a partir do Zotero, o software que está neste momento no vosso computador. Nesse momento, eu recomendo
que vocês abram já, vão no vosso computador, vamos rápido, abram já o Zotero que está no vosso computador nesse momento. Vamos dar uma pausa, sim, por favor. Mas claro, nós vamos criar um item manualmente. E esse item pode ser um livro, pode ser um artigo de período, ou de periódico, né? Não de período, de periódico, ou seja, de um jornal, né? Um artigo de um jornal, uma tese, pode ser uma seção de um livro e por aí em diante, né? Então, o que nós vamos fazer agora vamos para os vossos computadores e abram já o Zotero. Se vocês já abriram o Zotero, vocês depararam-se com esta interface, não é? Então, nesta interface, para podermos criar um novo item manualmente, o que é que nós podemos fazer? Ok, primeiramente nós vamos clicar no símbolo mais, ok? Vamos lá, eu vou dar um tempinho para todos vocês darem um clique no símbolo mais, ok? Depois eu vou fazer com todos vocês, ok? Prontos, assim como eu estava a dizer que vocês têm de primeiramente ir ao vosso computador e abrir o Zotero. Então, eu vou nesse momento caminhar com todos vocês para então nós conseguirmos trabalhar juntos. Cá está o meu software do Zotero no meu computador, então eu vou dar duplo clique para poder abri-lo, ou então vocês podem fazer um clique à direita, né, na parte direita do computador, e depois então clicar em abrir. E quando vocês abrirem, então esta é a interface ou esta é a página que vocês terão contato quando abrirem o vosso Zotero pela primeira vez. Agora, vocês veem aqui que o meu Zotero tem muitas informações já. Por quê? Porque eu já tenho usado o Zotero há muito tempo. Então, mas quando vocês abrirem, provavelmente vocês só vão ter a minha biblioteca e não vão ter muitos itens aqui. Vão ter a minha biblioteca, as minhas publicações, itens duplicados, vão ter o lixo, bibliotecas de grupo e por aí em diante, ok? Mas aqui em cima vocês vão ter o ficheiro, vocês vão ter o menu editar, vocês vão ter as ferramentas que vocês vão poder então utilizar para poder fazer algo, para poder alterar ou para poder dar alguns toquezitos nos vossos ou nos livros e os jornais que vocês tiverem que citar. Então, vamos direto ao assunto. Qual era o nosso objetivo mesmo? Criar um item manualmente. Professores, têm consigo um livro ali? Se tiverem o livro, eu agradeceria que tirassem nesse momento. Têm consigo um artigo, vamos ver, um artigo acadêmico que nós podemos usar. Têm consigo um trabalho de final de curso, têm consigo uma dissertação. Se têm, eu recomendava que tirassem nesse momento para então nós podermos trabalhar. Podemos? Vamos então. O primeiro passo para criarmos um item manualmente é, olha, aqui onde está o mais, nós falamos que tínhamos que clicar no mais, pois não? Então, nós clicamos no mais, damos um clique, então ele apresenta-nos essas opções todas. Independentemente do recurso que nós queiramos citar, por exemplo, nós temos aqui artigo em jornal, né? Nós temos aqui artigo em revista, nós temos aqui documento, né? Nós temos aqui livro, nós temos aqui seção de livro, temos aqui, e olha, aqui tem mais, né? Aqui tem uma série de fontes que vocês podem citar. Por exemplo, sabiam que podem citar uma apresentação de PowerPoint? Podem sim, aí está. Um artigo de enciclopédia, um artigo de conferência. Os professores podem, dando uma olhada nessa lista enorme, podem ver que até o verbete de dicionário pode ser referenciado aqui no Zotero. Então, olha, interessante. Até uma emissão televisiva pode ser citada aqui no Zotero. E, obviamente, o Zotero terá todos os espaços preparados para então nós colocarmos os dados que nós precisamos. Até um blog, mas vamos direto ao assunto. Olha, tem dissertação também. Então, todo e qualquer documento que o professor tiver estará disponível aqui no Zotero para que o professor possa então fazer
possa então referenciá-lo de maneira adequada, ok? Mas nós vamos então, prontos. Quem tiver uma dissertação nesse momento, eu recomendo que clique em dissertação. Quem tiver um artigo de revista, clique em artigo de revista. Quem tiver um artigo em jornal, clique em artigo em jornal. E quem tiver um artigo de conferência, faça o mesmo. Mas eu, o que é que eu vou fazer? Eu vou clicar em um livro, ok? Eu vou clicar em um livro. E logo a seguir, o que é que aparece? Olha, observem aqui no lado direito. Olha que incrível, mas que bom, que bom, que bom mesmo. Porque se eu estiver na biblioteca a fazer as minhas investigações e eu quiser guardar este livro e não perdê-lo, o que é que eu faço? Eu vou no meu Zotero rapidinho. Eu vou dar entrada a este livro manualmente, ok? Então, agora que eu cliquei em livro, o que é que eu tenho que fazer? O Zotero pede-me o título do meu livro, ok? Então, suponhamos que eu esteja a usar Teoria Geral da Administração, ok? Eu vou escrever aqui Teoria Geral da Administração. Este é o título do livro que eu estou a consultar. Teoria Geral, desculpem. Teoria Geral da Administração. E, obviamente, ele vai me pedir o autor, né? Eu tenho que editar. Ele primeiro pede-me o último nome do meu autor. O último nome do meu autor é Chiavenato. Chiavenato, né? E o primeiro nome dele é Idalberto, né? Professores, dão-se conta que agora que eu fui adicionando esses espaços, ele aqui deste lado também já adicionou na minha lista. Olha, daqui eu selecionei como livro, logo vai ter este item, né? Ou este sinal. E olha, eu posso colocar aqui um resumozito. Eu posso colocar esta obra aborda temas ligados à administração, à teoria, vamos aqui colocar muito rapidamente, a teoria geral da administração. Pronto, eu coloquei aqui um resumo temporário, né? Pronto, terminei o meu resumo, né? Olha, o meu resumo está aqui. Quer dizer que, por acaso, quando eu for consultar esse livro novamente aqui no meu Zotero, eu terei mais informações sobre de que é que este livro, na verdade, aborda. Depois podemos ver a série do livro, podemos ver o número de série, podemos ver o volume, se é volume 1, volume 2. Por exemplo, né, aos professores de língua portuguesa, eu falo muito dos professores de língua portuguesa porque fui também de língua portuguesa por um tempo. Por exemplo, os livros Missosso, né? Missosso de Oscar Ribas, será que eu estou certa? Eu acho que sim, Oscar Ribas. Ele tem Missosso volume 1, Missosso volume 2 e Missosso volume 3. Então, estes livros que têm vários volumes, nós precisamos de colocar aqui o volume e depois o número de volumes que tem. Por exemplo, se esse é volume 1, então, que nós estamos a consultar, nós precisamos de colocar quantos volumes é que existem. Aqui colocamos a edição, aqui colocamos, suponhamos que eu vou colocar aqui primeira edição, né? Primeira edição, depois local, eu vou colocar Brasília, né? Eu não sei, né? Eu não tenho o livro aqui comigo, mas eu estou só a praticar para podermos então termos mais conhecimento sobre como usar, né? Suponhamos que a editora seja Livros Editora, né? Livros Editora. E depois a data, pronto, suponhamos que o livro foi publicado no dia, vamos ver, dia 26 de 6 de 1993, né? Então, número de páginas, né? Qual é a página que eu estava a consultar? Eu estava a consultar, por exemplo, a página... número de páginas do livro. Vamos ver, suponhamos que o livro tenha 300 páginas, né? Em que língua é que o livro estava? Pronto, eu vou dizer língua portuguesa, né? Língua portuguesa. Aqui posso colocar língua portuguesa. Depois, o ISBN. Nós temos que ver na parte do livro qual é o ISBN do livro. Depois colocamos um título curto do livro.
Depois, se por acaso o nosso livro for encontrado na internet, então os professores estão a ver aquele www.qualquer coisa.zotero.org. Aquilo, por exemplo, é um URL, né? Então, nós podemos colocar ali. Depois, quando é que nós tivemos acesso? Quando é que foi arquivado? A localização do arquivo, né? Por exemplo, qual é a biblioteca que nós utilizamos, a localização, o catálogo de biblioteca, o número de chamada, os direitos, estes aspectos todos. Nós preenchemos esses aspectos e depois vamos ver que quando nós clicarmos aqui ou quando olharmos para este lado, ele estará já aqui presente. Então, ainda aqui tem outros aspectos, como por exemplo notas. Podemos adicionar algumas notinhas, podemos adicionar etiquetas, por exemplo, conceitos ou palavras-chave que nós encontramos neste livro. Também podemos adicionar, senhores professores. E depois algumas relações, né? Também podemos adicionar relações. Ou encontramos um livro relacionado a este, então a gente adiciona ali nas relações. Até agora. Conseguimos? Vamos praticar um pouquinho mais? Vamos! Prontos, vamos então dar uma pausa. Então, já praticaram? Já, olha, aqui novamente temos estes items ou estes itens aqui que nós também vimos quando estávamos no Zotero, né? Temos cá na nossa apresentação. Então, prontos. Vamos ver se ela avança. E avançou. Então, já praticaram, pois não, professor, já não podemos mais ir. Já praticaram o suficiente, então vamos para outra coisa. E então, gostaram? Foi útil até agora? Dá para ver que nós podemos, pronto, isso só fizemos de maneira manual, né? E obviamente os professores vão ver como é que a magia mais tarde vai funcionar. Podemos? Vamos a isso. Agora, vamos criar um item a partir da internet. Que triste. Os professores aí não têm internet agora. Mas o professor Munanga pensa que terá uma internet aí para te mostrar. E claro, vamos cruzar os dedinhos para que a internet nesse momento funcione. Mas caso não funcionar, pelo menos os professores já terão algum conhecimento sobre como é que podemos guardar ou como é que nós podemos reservar ou referenciar as nossas fontes a partir da internet. Ok, primeiramente, nós devemos pesquisar a referência em sites de base bibliográfica, né? Por exemplo, nós podemos ir em artigos científicos, por exemplo, artigos científicos, nós podemos ir para a Web of Science, né? É um espaço onde podemos investigar na internet. Podemos ir para a Scopus, podemos ir para a Cielo, podemos ir para o Google Acadêmico. Eu acredito que nesse momento muitos dos professores estão mesmo muito familiarizados com o Google Acadêmico. Por outra, onde é que a gente pode encontrar alguns livros? Podemos encontrar livros no Amazon. Tudo bem, eu acredito que muitos não conhecem a Amazon. A Amazon é uma empresa americana onde vários itens são comercializados a partir da internet. E uma das coisas que é muito comercializada na Amazon são os livros. Então, na Amazon também podemos encontrar muitos livros. Depois, também tem a Google Livros, onde também podemos encontrar alguns livros. Depois temos também a Google Acadêmico, que também tem à sua disposição alguns livros, ok? Continuamos? Continuamos. Então, como criar uma referência bibliográfica ou como salvar uma fonte a partir da internet? Para salvar o item na internet é muito simples. Quer dizer, eu estou a começar de trás para frente, ok? E nós vamos perceber muito bem este slide. O que nós precisamos de fazer na internet primeiramente, é só clicar no ícone que estará à direita do Zotero, que estará na barra de endereço do site, né? E depois, para salvarmos vários itens, nós só devemos clicar na pasta, no símbolo da pasta. Ou ainda, quando estiverem exibidos os resultados da pesquisa, ou muitas outras pesquisas, nós só clicamos neste símbolo. Então, eu sei que neste momento os professores estão um pouquinho confusos, mas professor Munanga, se tiver nesse momento o seu computador e puder explicar para os professores como é que funciona, agradeceria. Ou então podemos continuar e eu vou tentar fazer algumas demonstrações aqui, ok? Vamos a isso. Podemos praticar? Não podemos praticar ainda porque
Nós precisamos de ter uma conta, precisamos de criar uma conta no Zotero e depois precisamos de conectar a nossa conta ao Zotero Software que está no nosso computador. Difícil? Não, vamos devagar. Primeiro, nós devemos ir ao website do Zotero, que se a internet estiver a funcionar muito bem, podemos ir nesse momento. Vamos ao www.zotero.org e depois nós vamos então encontrar então a página do Zotero, onde nós podemos criar uma conta, ok? Então, mas a gente não tem internet agora, mas claro, podem praticar isso em casa e nós claramente vamos dar mais instruções de como adicionar o Zotero como uma extensão nos vossos computadores. Tá bem, professores? Mas ainda assim, é importante nós sincronizarmos a nossa conta, a conta Zotero da internet com o software no computador. Mas antes que nós possamos fazer essa sincronização, nós precisamos de ter uma conta no Zotero, pois não? Vamos a isso. Vamos ver como é que a gente cria uma conta a partir da internet utilizando o Zotero, ok? Vamos dar uma pausita. Bem, eu também não tive muita sorte. Em gravar o meu vídeo. Porquê? Porque também a minha internet não tá mesmo a funcionar. Mas, de qualquer forma, eu queria mostrar alguns aspectos aqui importantes. Eu estou no Google Chrome nesse momento. E este aqui é o meu ícone do Zotero. Eu tive que adicionar o Zotero como uma extensão aqui no Google Chrome. E vocês podem também fazer isso. É só procurar aqui na Google como adicionar o Zotero, como extensão, né? Aí vocês podem também adicionar. E sempre que vocês estiverem a fazer qualquer investigação, então o ícone do Zotero, pronto. Agora como estamos no website do Zotero, apareceu o próprio Zotero, mas se for um outro website, vai aparecer um outro símbolo, ou vai aparecer uma pasta, ou vai aparecer aquele documento que nós vimos há pouco tempo, ok? Mas claro, se tiverem a sorte de ter internet e poderem mostrar isto muito bem, eu agradeceria muito, professor Menano, ok? Mais uma pausazita, prontos. Então, nós já falamos um bocadinho sobre como é que nós vamos adicionar a nossa conta, criar uma conta no Zotero. Primeiramente, deixa-me dizer que para se criar uma conta no Zotero, nós precisamos de ter um e-mail. Precisamos de ter um e-mail, pode ser ele da Gmail, pode ser da Hotmail, pode ser, seja lá de qual for a fonte, né? Mas precisamos de ter um e-mail e depois criar uma palavra-passe no Zotero. Então, depois acredito que poderão aproveitar com o professor Monanga de ver mais ou menos como, se tiverem internet, de ver como é que se faz isso, ok? Mas agora nós vamos passar para o nosso próximo item, que é basicamente, vamos lá ver, o nosso ratinho está aqui, prontos. Como sincronizar os nossos recursos. Ou seja, como é que nós podemos sincronizar a nossa conta do Zotero com o nosso computador, que tem o gerenciador das citações. Então, é uma ferramenta obviamente muito importante, que é utilizada tanto no nosso computador como também utilizada na internet. E existe uma forma muito simples de nós fazermos uma sincronização dos dois para podermos então utilizarmos tanto na internet tanto no computador. Mas claro, para que haja essa sincronização, eu preciso de adicionar que é necessário internet, né? Para então os itens que foram investigados da internet aparecerem no Zotero e do Zotero aparecerem na internet, ok? Mas vamos avançar. Para sincronizar a vossa continha do Zotero na internet e também o software no computador, vocês precisam de, primeiramente, ter a internet a funcionar, depois fazer o login, né, ou entrar na vossa conta do Zotero na internet, e depois de vocês entrarem, vocês vão abrir o Zotero no vosso computador
o software que nós já instalamos e depois vocês vão para aquela ferramentazita que vai aparecer ao lado do ícone mais que nós já utilizamos. Lembram-se quando criamos um item manualmente? Então, vocês vão clicar nessa ferramentazita, ok? E depois de clicarem nessa ferramentazita, vocês vão encontrar a opção Preferências, ok? Mas nesse momento, eu não sei se eu acredito que vocês talvez não tenham isto disponível no vosso computador, porque vocês não estejam ligados ou conectados à internet. Mas se vocês estiverem conectados à internet, a opção Preferências vai aparecer, ok? Depois de clicarem em Preferências, então vai abrir esta caixinha aqui de diálogo, onde vocês vão ter estas opções todas, mas vocês vão só clicar em sincronizar. Ao clicar em sincronizar, vai então abrir esta caixinha, ok? Vai abrir essa caixinha e nessa caixinha o que é que vocês vão ter de preencher? Vocês vão encontrar servidor de sincronização do Zotero. Lembrem-se, tem de ter primeiramente a conta do Zotero aberta e depois vocês vêm para aqui. Nesse espaço, vocês vão colocar o vosso e-mail aqui no usuário. Depois de colocar o e-mail, vocês vão colocar a vossa palavra-passe. Depois de colocar a palavra-passe, o que vão fazer? Cliquem em OK. Depois de OK, está tudo, ok? Então, depois de OK, obviamente, o que vai acontecer é que haverá uma ferramentazita que estará a sincronizar. Desde que vocês tenham internet, estejam ligados à internet, a vossa conta no Zotero estiver aberta na internet, então ali começa já a fazer a sincronização. Qualquer recurso que você tiver na internet vai aparecer aqui no seu, no Zotero, ok? Então, vamos à continuidade? Pronto! Então, como determinar o estilo? Alguém deu conta dessa palavrazita aqui? A professora Bernarda tinha muita pressa, né? Tinha que ter mais calma ao escrever as palavras. Vamos prestar mais atenção, professores. Ok, mas como é que podemos determinar o estilo quando precisamos de apresentar as nossas referências bibliográficas? Na internet é muito fácil, né? Primeiramente, claro, nós temos aqui, já falamos da ABNT, e nós temos, por exemplo, aqui a forma como a ABNT é apresentada. Aqui temos, por exemplo, a APA, American Psychological Association, né? Então, imagino que os nossos psicólogos ali, professora André, essa aqui é para si, tá? Os nossos psicólogos, então, devem estar a prestar atenção na APA. E eu acredito que muitos outros professores também já utilizaram a APA. Depois, claro, tem o estilo de Chicago. Mas hoje, para os lusófonos, nós falamos sobre a ABNT, a ANP e a ECO, União Europeia. Continuamos. Então, primeiramente, para adicionar o estilo na internet, o que nós precisamos de fazer é, temos que ir ao www.zotero.org/styles e ali nós vamos para aquela caixinha de investigação, né? Vai aparecer uma caixinha que vai ter o nome Title Search. Aqui nessa caixinha de diálogo, dentro mesmo da página, nós vamos colocar, por exemplo, APA, né? E quando colocarmos a APA, nós vamos só clicar no link da APA e depois a APA será, então, adicionada ao Word ou será adicionada à nossa conta do Zotero, que estará presente na internet. Depois, como adicionar o Zotero, como torná-lo uma extensão da Microsoft Word. Quando vocês instalarem o software no vosso computador, vocês terão já essa conexão entre o vosso Microsoft Word e o Zotero. Isso acontece de maneira automática. É só ter o Zotero no computador que ele fará essa conexão com o Microsoft Word. Ou ainda também há uma forma muito fácil de fazer o download, que é a partir da internet. E normalmente da internet ele, como já dissemos anteriormente, é grátis. Então é aqui que você vai dizer Add Plugin. Aqui estará adicionar o plugin
para Word ou LibreOffice, ok? E vocês dão um cliquezito aqui e vocês terão ele rapidamente instalado no computador. Senão, o professor Munanga vai dar mais algumas orientações de como fazer isso, ok? Então, depois, para certificar-se se vocês têm o Zotero no vosso computador ou não, vocês vão na aba de suplementos no vosso computador e vão aparecer estes itens do Zotero, ok? Vocês vão ver estes itens. Vocês vão ter, o primeiro será incluir novo item, o segundo editar o item, o outro incluir bibliografia, o a seguir, que é este, é editar bibliografia. Este aqui é atualizar o Zotero. Aqui são as propriedades, ou desfazer, aqui que é desfazer, este aqui é desfazer campos, né? E depois transformar o documento. Claro, quando ele desfaz o Zotero, ele torna o documento num documento normal, né? Então, no momento da inclusão da primeira referência, isto é, no Word Document, e nós agora vamos dar uma pequena pausa para podermos exemplificarmos isso. Porque a professora Bernarda nesse momento tem isto aqui disponível no computador e nós podemos mostrar aos nossos colegas. Pode? Yay! Já estamos no Microsoft Word. Isso, estamos de volta. Prontos, agora que nós estamos aqui para adicionar qualquer informação aqui no Microsoft Word, professores, primeiramente deixa-me dizer que quando vocês tiverem o Zotero instaladinho no vosso computador, o meu é o Microsoft Word 2016, então eu acabo por ter uma opção aqui já com o nome de Zotero. Mas se vocês tiverem suplementos, a opção suplementos, certifiquem-se de que vocês têm aqueles itens que nós já mencionamos há pouco tempo e nós vamos voltar a eles, ok? O meu está mais facilitado. Obviamente que aqui o primeiro item é adicionar uma citação. Aqui, adicionar uma bibliografia. Aqui são as minhas preferências do documento. Aqui para atualizar e aqui para desfazer a citação. Então, vamos mostrar como adicionar uma citação. Suponhamos que eu quero colocar. Vamos lá ver. O homem é dos animais mais os animais. Já nem me lembro como é que eu vou colocar. Vamos pôr. O homem normalmente tem uma visão egocêntrica, vamos colocar antropocêntrica, antropocêntrica da natureza, ok? Prontos. Esta é a minha citação, né? E claro, a citação tem de ter aqui as vírgulas altas, né? Minha citação. Depois eu tirei diretamente de um dos livros que eu estava a investigar. Vamos ver o que ele vai me dar. Antropocêntrica. Prontos, correção feita. Oba! Da natureza. Natureza. Aí tá, prontos. Fechou. Agora, eu quero fazer uma citação com esta. E eu quero utilizar a ABNT. Prontos, eu tirei a frase, professores. Muita atenção aqui. Eu estou a tirar uma citação diretamente de um livro e eu quero fazer a citação. Quero colocar uma citação, né? Preciso de referenciar essa citação. Onde é que eu vou para utilizar o Zotero? Agora que já tenho o Zotero instaladinho no meu computador, conectado ao Microsoft Word, então aqui, por exemplo, eu só vou para adicionar citação. Dou um clique e ele apresenta-me esta barra. O que é que eu devo escrever nessa barra? Eu sei que essa citação eu estou a tirar, por exemplo, do livro de um TED Talk. Imaginemos, então eu vou escrever aqui. Vamos supor que eu tirei do Teoria Geral. Vamos colocar Teoria
Geral da Administração. Olha, já apareceu aqui, viram? Trabalhamos juntos. Eu clico em Teoria Geral da Administração. Então, o meu próximo passo aqui será, então, obviamente, dá um Enter e ele coloca, né? Ele já colocou, mas atenção que eu já defini a ABNT como o meu sistema para poder fazer a citação. Mas deixa eu ver se eu consigo eliminar. Sim, vamos, prontos. Já tirei. Eu já eliminei a natureza. Aí tá. Então, olha que tudo desaparece. Estão a ver? Tudo desaparece depois que eu vou desconectar tudo. Vou fazer um refresh. Uma atualização aqui. Então, agora eu vou fazer uma citação. Ok? Vou fazer uma citação. E pronto. Vou colocar um outro livro que eu tenho na minha lista e vai aparecer. Se vocês, por exemplo, colocarem o livro que vocês utilizaram no princípio, também vai aparecer, ok? Mas o meu, como eu já instalei, como eu já defini isto aqui com a ABNT, ele vai logo me dar a ABNT. Mas normalmente os passos que acontecem aqui é, depois de você colocar aqui, depois de você escolher, ele pede para você escolher o padrão ou a norma que você quer utilizar para poder fazer a citação, ok? Então já está. Vamos cá embaixo e eu encontro já a citação aqui, porque em função do recurso que eu escolhi, né? Vamos, por exemplo, colocar, vamos tirar, vamos voltar a clicar em adicionar citação e eu vou eliminar essa e vou colocar teoria geral. Eu vou clicar em teoria geral, né? Depois dou um Enter, ok? Ok, então, ups, não funcionou. Prontos. Sem problemas, não entrem em pânico. Vamos criar um novo documento. Vamos abrir um outro para fazermos o exercício, ok? Então aqui eu vou escrever algo como, por exemplo, administração consiste em conjugar esforços. Pronto, vamos dizer consiste em gerir recursos materiais e liderar grupos de pessoas. Ok, essa é a minha citação, ok? Essa é a minha... Eu tirei essa informação da... Agora eu vou ter que colocar a citação, né? Então, vou para o Zotero, vou clicar aqui e olha, é exatamente isto que acontece primeiro, quando eu não tenho nenhuma conexão. Então, a minha lista aqui já me dá várias normas de poder fazer a minha citação. Eu, por exemplo, quero usar a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Quem quiser, o professor José Eduardo, no caso, poderia usar a são os 3 A's, né? American Anthropological Association, ou ainda poderiam utilizar a APA, a edição, olha, já tem a edição mais recente, né? Que é a 6ª edição. Então, poderiam clicar ali. Eu, por exemplo, vou clicar nesta opção e depois vou clicar em OK. E ele vai me dar esta barra. E quando me der esta barra, eu vou procurar o livro que eu encontrei essa informação. Eu já adicionei Teoria Geral da Administração e depois vou dar o Enter. E é isto que vai acontecer. Olha, vai aparecer o número 1 aqui, porque é assim que a norma da ABNT faz citações. Depois vai aparecer o meu livrinho cá embaixo. Tá, que maravilhoso, não é? Então, agora vamos adicionar a referência bibliográfica. Eu só adicionei a citação. Atenção, eu só adicionei a citação. Vamos aqui colocar a vermelho para os professores se lembrarem. Só adicionamos a citação. Agora, nós vamos adicionar a referência bibliográfica dessa citação, né? O que é que nós fazemos? É muito fácil. Nós vamos só para aqui e, claro, clicamos em adicionar referência bibliográfica ou adicionar bibliografia. Fazemos isso e ela automaticamente nos apresenta já toda a bibliografia de todas as citações
ou para frases que nós fizemos no nosso trabalho. Então, foi fácil ou não, professor? Automático, é muito fácil e é muito útil. E é muito rápido também. E nós não precisamos de memorizar muitas leis, tá bem? Mais uma pausinha? Vamos dar uma pausa. Já estamos de volta! Claro, já podemos observar, claro, conforme está aqui, praticamos no nosso documento e nós vimos, né? Passamos por este passo, né? Vamos lá ver se avança. Isso, passamos por este passo também, como os professores viram, e demos o Enter. Não? Pronto, avançamos? Ok. Agora, para inserir a bibliografia, conforme nós fizemos, era só posicionar o wiki e colocar o nosso cursor naquele espacinho e depois clicar em adicionar bibliografia, como nós fizemos, né, professores? Exatamente. Ok, vamos praticar no Microsoft Word? Vamos lá. Eu vou dar essa oportunidade para o grupo praticar, tá bem? Até agora, professores, alguma dúvida? Eu não estou ali para responder essas perguntas, mas o professor Munanga está ali, obviamente, para poder ajudar a responder essas questões, ok? Professor André, tem alguma questão? Ok. Delegado, alguma questão? Eu vou deixar isso para vocês. Então, professores, este é o primeiro de muitos vídeos tutoriais que o Explican vai produzir para desenvolver as competências e valências dos nossos docentes. Então, todos vocês terão acesso a este vídeo para poderem praticar no vosso tempo livre ou para melhor se familiarizar com o Zotero, porque, claro, é uma ferramenta muito boa, muito importante e que pode ser utilizada quando vocês estiverem a preparar as vossas dissertações, ok? Então, a todos, aliás, claro, como já dizia agora, terão acesso a esta apresentação, que claro, nós poderemos fazer decoração e a este vídeo também. Então, muito obrigada, eu não estou ali, mas eu estou aqui desse lado a falar e a escrever para todos vocês, ok? Qualquer questão que os professores terem e eu não tenha respondido, o professor Munanga obviamente está ali para poder responder essas questões. Mas quando regressar, obviamente, também poderei responder essas questões, ok? Muito obrigada a todos. Espero que tenham aprendido muitíssimo com o Zotero. Espero que considerem o Zotero como uma das ferramentas para poder utilizar no futuro para melhorar a forma de referenciar os nossos trabalhos e também possamos então ensinar os nossos estudantes a referenciar ou a citar melhor os seus trabalhos. Professores, foi um prazer para falar para vós. Claro, queria agradecer a todos aqueles que direto ou indiretamente ajudaram-me a trabalhar nessa apresentação, ok? E ao Explican, diretamente, pelo espírito expicaniano e pela oportunidade de poder apresentar o Zotero para todos vós, ok? Muito obrigada, uma salva de palmas para todos vocês. Tchauzinho!